Autor: Luiz Filgueiras. Título: História do Plano Real Local. São Paulo, Editora. Boitempo. Ano: 200 páginas. 225 a 258. Página 225. Pós-fácil: um governo de crise. O segundo mandato de FHC, 1999-2002. O segundo governo FHC teve por característica maior o fato de ter sido um governo de crise, em duplo sentido. Primeiramente, porque teve de administrar sucessivas crises do balanço de pagamentos, 1999, 2001 e 2002, que o levou a bater as portas do Fundo Monetário Internacional para tomar 3 empréstimos nos montantes de 41,5 bilhões, 1998, de dólares, 15,6 bilhões de dólares, 2001, e 30 bilhões de dólares, 2002. Em contrapartida, durante os seus 4 anos de duração, a economia brasileira foi monitorada externamente por essa instituição, a partir de parâmetros macroeconômicos explicitados nos acordos estabelecidos. Adicionalmente, também enfrentou uma crise de energia, 2001, que colocou em xeque o modelo de privatização do setor elétrico e a atuação das agências reguladoras, inviabilizando o início do processo de privatização das empresas estatais geradoras de energia, que havia sido planejado e decidido ainda no primeiro governo FHC. Em segundo lugar, foi um governo de crise porque também teve de administrar a sua própria crise política interna, em virtude do esfacelamento de sua base político-parlamentar, que acabou culminando, no ano da eleição presidencial, com a saída do Partido da Frente Liberal, PFL, do governo. Essa dimensão política da crise, em boa medida resultante da primeira, foi decisiva, juntamente com o desgaste do governo perante a população, principalmente em virtude das consequências sociais desastrosas de sua política econômica, para o resultado do embate eleitoral para presidente da República em 2002, qual seja a vitória da aliança política comandada pelo Partido dos Trabalhadores, PT, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Página 226. Essas crises transcorreram num contexto de piora evidente do cenário internacional, tanto do ponto de vista econômico quanto do político. Do ponto de vista econômico, o ciclo de crescimento da economia norte-americana, iniciado no começo dos anos 1990, sofreu a sua reversão, a partir do estouro da bolha em 2000, desmistificando pela enésima vez, na história do capitalismo, concepções ideológicas, em alguns casos ingênuas, que acreditam na possibilidade de um crescimento permanente e linear da acumulação de capital, dessa feita apoiadas entusiasticamente no argumento de que as novas tecnologias estariam estruturando uma nova economia, com capacidade ilimitada de expansão. Nota 1. No fundo, todas essas concepções, baseadas na crença do poder ilimitado de crescimento da produção, se apoiam, direta ou indiretamente, na lei de Say, mesmo após a crítica contundente feita por Keynes e Kalecki nos anos 1930, sem falar nas críticas de Malthus e Marx no século XIX. Fim da nota 1. Na realidade, como em outras experiências conhecidas na história do capitalismo, esse ciclo também desembocou numa frenética atividade especulativa nos mercados financeiros, que prolongou sua trajetória ascendente, mas não impediu sua reversão. Essa exuberância irracional ou ganância infecciosa, conforme expressões cunhadas pelo então presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Fed, foi acompanhada por crescentes déficits da balança comercial desse país, a partir do governo Bush, pela volta dos déficits fiscais do governo. Adicionando combustível a essa situação, ocorreram os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 em Nova York e Washington e vieram à tona as fraudes contábeis envolvendo grandes corporações com ações negociadas nas bolsas de Nova York. Nota 2. Mais recentemente, em 2003, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha agravou ainda mais o cenário de incertezas, em particular com relação aos seus custos para a economia americana e a futura evolução dos preços do petróleo, durante e após o conflito. Fim da nota 2. Ainda no campo econômico, a partir de janeiro de 1999, com a crise cambial no Brasil e a desvalorização do real, o regime de câmbio fixo da Argentina ingressou em sua fase terminal, culminando, em dezembro de 2001, depois de 4 anos seguidos de recessão, em uma crise econômico-política sem precedentes na história desse país, na qual se chegou a ter, sucessivamente, 5 presidentes da República no espaço de 11 dias.
Página 227. A revogação da paridade cambial, como é comum nesse tipo de crise, impactou fortemente a inflação e ameaçou desmoronar todo o sistema financeiro, levando o governo argentino a confiscar os depósitos bancários, sob protestos violentos dos correntistas. A consequência para o Mercosul foi nefasta e decisiva. Esse arranjo de integração econômica se esvaziou drasticamente e chegou ao limite de quase se inviabilizar. De um ponto de vista mais estrutural, a crise argentina se constituiu num caso paradigmático do profundo fracasso do modelo liberal, no país que mais o implementou e mais se subordinou à sua lógica. A manutenção da lei de conversibilidade por mais de 10 anos e os sucessivos ajustes fiscais, com a privatização de todo o patrimônio público, redução do valor dos salários e aposentadorias e demissão de um grande contingente de servidores públicos, só aprofundaram as dificuldades e jogaram a crise para diante. Em todo esse processo, o posicionamento do Fundo Monetário Internacional, do Tesouro Americano e demais instituições multilaterais foi sempre o de elogiar o comportamento das autoridades econômicas da Argentina, ao tempo em que elegeram esse país como o grande modelo de desenvolvimento a ser seguido pelos demais países da América Latina. Quando as dificuldades se aprofundaram, as recomendações desses organismos foram as mesmas das outras crises: México, Ásia, Rússia e Brasil, quais sejam: adoção de medidas no sentido de aprofundar o ajuste fiscal, com mais cortes nas despesas e redução de salários e aposentadorias. No entanto, após dezembro de 2001, essas instituições responsabilizaram unicamente as autoridades argentinas pela crise. O que foi mais impressionante, indicaram como principal causa da crise a adoção insuficiente, por parte da Argentina, das reformas e das políticas recomendadas pelo receituário liberal. Em suma, o diagnóstico, apesar de todas as evidências empíricas em contrário, foi de que os governos argentinos não foram liberais e ortodoxos o suficiente na condução econômica do país. Filgueiras, 2002. Página 228. Para completar o quadro internacional desfavorável, ao longo do segundo governo FHC, devem-se mencionar as situações complicadas da economia japonesa, que continuou no seu processo de estagnação, que já dura 12 anos, desde a crise dos mercados financeiros e imobiliário do início dos anos 1990, e da União Europeia, que ingressou também numa quadra de dificuldades, que vem colocando em questão as metas de déficit fiscal e dívida pública estabelecidas no Acordo de Maastricht, para as quais todos os países participantes devem convergir. Do ponto de vista político, a vitória de Bush nos Estados Unidos trouxe à cena internacional, com ênfase, a afirmação de uma política unilateral por parte da única potência hoje existente, junto com ela, o complexo industrial militar norte-americano. Os eventos de 11 de setembro reforçaram essa nova política externa dos Estados Unidos, que já vinha sendo implementada antes mesmo dos atentados, expressando-se, por exemplo, na não adesão desse país à Convenção de Quioto e no seu não reconhecimento do Tribunal Penal Internacional. Nota 3. O auge dessa política viria a culminar, posteriormente, com a invasão do Iraque e a revelia das decisões do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ONU. Fim da nota 3. Na verdade, essa radicalização da política externa norte-americana trouxe para o âmbito estritamente político o comportamento unilateral já praticado pelos Estados Unidos na esfera econômica, através das ações do Tesouro, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. No âmbito do continente americano, esse comportamento belicoso por parte dos Estados Unidos sinaliza para a ocorrência de fortes tensões no futuro, quando do aprofundamento das negociações acerca da criação da ALCA. Nota 4. A divulgação, no início de fevereiro de 2003, da primeira proposta oficial do governo dos Estados Unidos para a criação da ALCA já havia tensionado as negociações antes mesmo da invasão do Iraque. Nessa proposta, há uma oferta diferenciada de redução de tarifas para os países que integrarão a ALCA, com os países que constituem o Mercosul sendo tratados de forma muito mais dura do que os demais. Além disso, retira das negociações as barreiras não tarifárias, que dificultam as exportações de países como o Brasil para os Estados Unidos. Fim da nota 4. Além disso, poderá agravar, ainda mais, os problemas enfrentados pela América Latina, com destaque para as situações da Colômbia, Venezuela e Argentina. Esse cenário internacional desfavorável acompanhou, permanentemente, o segundo governo FHC.
Desse modo, logo após o início do segundo mandato de Cardoso, em janeiro de 1999, o governo teve de administrar uma crise no balanço de pagamentos do país, que o obrigou a redefinir o regime cambial até então adotado, transitando para uma situação de câmbio flexível e assumindo, a partir do segundo semestre, o regime de metas de inflação. Página 229. Essa nova política, juntamente com a obtenção de elevados superávites primários, passou a se constituir no centro da política econômica, tendo como instrumento primordial a manipulação da taxa de juros e do montante dos depósitos compulsórios retidos pelo Banco Central, acionado de acordo com a trajetória futura estimada para a inflação, tal como medida especificamente pelo IPCA do IBGE. No ano seguinte, 2000, apesar dos primeiros sinais de desaceleração da economia norte-americana, que culminaram com o estouro da enorme bolha financeira, com impactos profundos nas bolsas de valores de todo o mundo, houve uma queda da inflação e uma retomada das atividades econômicas no Brasil, com o PIB crescendo 4,4%. Essa recuperação, iniciada já no segundo semestre do ano anterior, foi propiciada pelo retorno dos investimentos diretos estrangeiros, em montante recorde, com a consequente valorização do real, e, na sequência, pela queda da taxa de juros. Filgueiras, 2000. Depois de atingir um pico de 45% em março de 1999, essa taxa caiu seguidamente até abril de 2001. Além disso, como sempre acontece, as eleições municipais, que ocorreram em outubro de 2000, também ajudaram, de forma secundária, a movimentar a economia. Em 2001, com o desenrolar da crise da economia argentina e, principalmente, da economia americana, cenário este agravado com os acontecimentos de 11 de setembro, ocorreu uma nova desaceleração da economia brasileira, com o PIB crescendo apenas 1,5%. O real, a partir de janeiro, voltou a se desvalorizar fortemente ao longo daquele ano, principalmente depois de abril, registrando-se intenso movimento de saída de capitais e com a taxa de juros voltando a subir a partir do mês de maio. Filgueiras, 2001. Adicionalmente, ao longo do ano, o governo FHC se defrontou com a surpresa de uma crise energética que, embora tendo sido desencadeada pela baixa dos reservatórios, associada às condições climáticas desfavoráveis, decorreu, em grande medida, de sua política de privatização das empresas de energia elétrica e do modelo adotado para gerenciar o setor. Página 230. Como decorrência, implementou, a partir de junho, uma política de racionamento de energia, com a adoção da meta de redução de 20% do consumo, tanto para famílias quanto para as empresas, de acordo com o gasto médio do consumidor no ano anterior, que afetou diretamente a capacidade de produção da indústria, restringindo o seu crescimento. Nesse contexto desfavorável, no âmbito doméstico e internacional, o governo assinou em setembro, preventivamente, com o intuito de tentar abortar a nova crise cambial que se esboçava, um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional, antes mesmo do término do acordo anterior, de dezembro de 1998. Por fim, em 2002, explicitou-se, a partir do mês de abril, o início de uma nova crise cambial, com fuga de capitais e grande desvalorização do real. O aprofundamento da fragilidade financeira do setor público, com o crescimento continuado da relação dívida pública/PIB, o vencimento de grandes parcelas da dívida e a possibilidade da vitória de Lula abriram um amplo campo para a especulação contra o real. Em boa medida ajudada pelo comportamento do próprio Banco Central que, ao anunciar que resgataria essas parcelas quando dos seus vencimentos, induziu reiterados movimentos especulativos que pressionaram a subida do dólar, um pouco antes da data dos resgates dos títulos, propiciando, assim, enormes ganhos aos credores. Essa nova circunstância levou a novo crescimento da taxa de juros a partir de setembro que, juntamente com a superação da meta de superávit fiscal, acordada com o Fundo Monetário Internacional em 3,88% do PIB, mas que atingiu mais de 4% no final do ano, impactou negativamente as atividades econômicas, com o PIB voltando a crescer apenas 1,51%. Esses movimentos, de curto prazo, de aceleração e desaceleração da economia brasileira, foram, na verdade, uma característica básica dos 8 anos de governo FHC.
O câmbio flexível, a política de metas inflacionárias e um regime fiscal mais draconiano não conseguiram reverter, de forma estrutural, a vulnerabilidade externa da economia e a fragilidade financeira do setor público, não abrindo espaço, portanto, para a retomada sustentada do crescimento. A dinâmica perversa, que tem reafirmado, continuadamente, essas duas restrições fundamentais para o desenvolvimento do país, está sintetizada a seguir. Página 231. Subtítulo: Vulnerabilidade externa e fragilidade financeira do setor público. Conforme amplamente evidenciado e discutido ao longo de todo este livro, o Plano Real se apoiou numa política de estabilização monetária calcada na sobrevalorização da nova moeda criada, o real, e na abertura comercial e financeira da economia brasileira. O impacto sobre as taxas de inflação foi imediato. Essas taxas caíram sistematicamente durante os 4 anos do primeiro governo FHC, aproximando-se de valores próximos a 1% ao ano em 1998. A estabilidade dos preços, no seu período inicial, principalmente de julho de 1994 a março de 1995, propiciou um círculo virtuoso de aumento do consumo e crescimento da produção e do emprego, impulsionado pelo fim do imposto inflacionário e a ampliação do crédito, que abriu a possibilidade de as famílias com rendimentos mais baixos efetuarem compras a prazo. No entanto, esse processo logo se mostrou muito frágil, diante dos problemas surgidos nas contas externas do país e nas finanças públicas. Assim, a conta de transações correntes do balanço de pagamentos, refletindo o processo de reversão ocorrido nos saldos da balança comercial, que de superavitária se tornou, ano a ano, deficitária, e de deterioração dos déficits da balança de serviços, também passou a apresentar, ano a ano, e de forma muito rápida, déficits elevados e crescentes, que implicaram um aumento dramático da vulnerabilidade externa do país. Esse processo, de rápida deterioração das contas externas, determinou, concomitantemente, uma crescente piora das finanças do setor público, apesar da existência de equilíbrio ou pequenos déficits fiscais primários em cada ano. A permanente política de taxas de juros elevadas, para assegurar a entrada e permanência de capitais estrangeiros, juntamente com a rolagem da dívida pública, conteve o ritmo de crescimento do PIB e elevou sistematicamente a dívida líquida do setor público, tanto em termos absolutos quanto como proporção do PIB. As taxas de desemprego, por sua vez, depois de uma pequena queda entre 1993 e 1995, voltaram a crescer, acompanhando o baixo dinamismo da economia. Nesse processo, cadeias produtivas importantes foram desestruturadas ou desnacionalizadas, dificultando ainda mais a possibilidade de, posteriormente, retomar o exercício de políticas industriais. Página 232. Em suma, com exceção da estabilidade monetária, que, posteriormente, em 1999 e em 2002, evidenciou suas dificuldades, o desempenho da economia brasileira no primeiro governo FHC se mostrou muito ruim, tendo culminado, dramaticamente, com uma grande crise cambial, que atingiu o seu auge no início do segundo governo. Assim, este se iniciou sob o signo de dois grandes problemas, ainda hoje os mais graves da economia brasileira, que dificultam o crescimento do produto, a redução das taxas de desemprego, a gestão das políticas macroeconômicas e, mais ainda, a implementação das políticas sociais, quais sejam a vulnerabilidade externa do país e a fragilidade financeira do setor público. A análise do segundo governo FHC, objeto da primeira parte deste pós-fácil, evidencia que, apesar da mudança do regime cambial, esses problemas continuaram a existir. A desvalorização do real impediu o aprofundamento da deterioração do balanço de pagamentos do país e reduziu, conjunturalmente, a grande vulnerabilidade externa. No entanto, isto ocorreu, principalmente, à custa do baixo crescimento econômico do país, com taxas ainda menores do que as do primeiro governo, e em razão da excessiva desvalorização do real no último ano, 2002. Portanto, as condições em que ocorreu essa melhora no balanço de pagamentos exigem, no mínimo, cautela na análise do problema. A retomada do crescimento econômico, a taxas acima de 4% e com uma taxa de câmbio mais realista, implicará, com certeza, um novo aumento no grau de vulnerabilidade externa.
A fragilidade financeira do setor público, por sua vez, só piorou, a despeito da melhoria do balanço de pagamentos e dos reiterados superávites fiscais primários, crescentes e sempre acima de 3%, nos 4 anos do segundo governo FHC. Esses superávites, embora elevados, não conseguiram reduzir a dívida pública, em razão do grande montante de juros pago e da manutenção de taxas de juros elevadas. Um eventual aumento do grau de vulnerabilidade externa, em razão de uma retomada do crescimento da economia, poderá, dinamicamente, piorar mais ainda a situação das finanças públicas, a partir de novas desvalorizações do real e elevações da taxa de juros. A continuação, no segundo governo FHC, das enormes dificuldades da economia brasileira, em particular a manutenção da vulnerabilidade externa e a piora da fragilidade financeira do setor público, é analisada a seguir, de modo mais detalhado, a partir da evolução dos principais indicadores macroeconômicos do país, com base em informações oficiais do Banco Central e do IBGE. Página 233. Subtítulo: Inflação. A trajetória da inflação pós-real passou por 2 períodos bem distintos, que corresponderam, precisamente, aos 2 governos de FHC. No primeiro governo, os índices de inflação caíram sistemática e continuadamente, alcançando ao final de 1998 percentuais próximos ou abaixo de 1% ao ano. Esse desempenho, conforme já visto, teve como causas determinantes o rápido e indiscriminado processo de abertura comercial e o uso da âncora cambial, com uma sobrevalorização evidente do real frente ao dólar, o que acabou por implicar uma grande perda de competitividade dos produtos brasileiros, além de uma grande dependência para com os capitais financeiros internacionais. O resultado final foi a eclosão da crise cambial de janeiro de 1999, que forçou a mudança do regime cambial, bem como dos instrumentos de combate à inflação. Com a crise cambial, as taxas de inflação voltaram a subir a partir de 1999, início do segundo governo FHC. Os índices anuais se aproximaram ou até atingiram a casa dos 2 dígitos nesse primeiro ano da crise e de adoção do câmbio flutuante. O real se desvalorizou enormemente, da mesma forma que anteriormente havia sido sobrevalorizado, afetando duramente os índices inflacionários, embora num grau bem menor do que em outras experiências internacionais. Posteriormente, com o retorno rápido dos capitais internacionais, logo a partir do segundo semestre de 1999, bem como a adoção do regime de metas inflacionárias, a ausência de indexação generalizada de preços, a obtenção de elevados superávites primários e o crescimento das reservas internacionais, ocorreu um novo movimento de valorização do real e uma nova redução dos índices de inflação no ano 2000. Nos 2 últimos anos do segundo governo FHC, quando ocorrem mais 2 crises cambiais, a inflação voltou a incomodar, com taxas superiores às de 1999, quando da primeira crise cambial. Tabela 1. Página 234. Os índices inflacionários foram fortemente influenciados pelos preços dos combustíveis e dos serviços públicos, energia elétrica e telefone. Portanto, preços administrados por contratos pelas agências reguladoras, ANEEL e ANATEI, tendo por referência o IGPM da FGV, índice este influenciado fortemente pelas variações cambiais. Adicionalmente, no ano de 2002, assistiu-se a uma nova crise cambial, que levou de novo à fuga de capitais e a uma grande desvalorização do real, com impactos importantes sobre o preço dos combustíveis e das matérias-primas, além da subida de preços nos mercados internacionais de algumas commodities produzidas pelo Brasil, como a soja e o açúcar, o que implicou no aumento dos preços internos. A mudança do regime cambial evidenciou, de forma clara, a impossibilidade de conter a inflação, por um período prolongado, tendo por base uma sobrevalorização da moeda nacional, pois o surgimento de dificuldades no balanço de pagamentos é imediato e a eclosão de uma crise cambial é só uma questão de tempo, situação comprovada em vários outros países que adotaram a mesma estratégia, notoriamente o México, crise cambial em dezembro de 1994, e a Argentina, crise cambial em dezembro de 2001. Daí o artificialismo de se alcançar, como foi a situação em 1998, último ano de utilização da âncora cambial, índices inflacionários próximos a zero. Tabela 1. Variação anual de preços entre 1990 e 2002. Descrição. A tabela indica a variação de preços ao longo dos anos. O índice é de 12 meses.
Em 1990 o IGPM era 1.699,70, o IGPDI era 1.476,71. O IPAD era 1.449,52, o IPCBR era 1.657,70, o IPCA era 1.620,97, o IPCPIP era 1.639,08 e o ICV era 1.849,65. Em 1991 o IGPM era 458,37, o IGPDI era 480,23, o IPAD era 471,67, o IPCBR era 493,70, o IPCA era 472,72, o IPCPIP era 458,61 e o ICV era 500,39. Em 1992 o IGPM era 1.174,47, o IGPDI era 1.157,84, o IPAD era 1.154,18, o IPCBR era 1.156,15, o IPCA era 1.119,09, o IPCPIP era 1.129,45 e o ICV era 1.127,52. Em 1993 o IGPM era 2.567,46, o IGPDI era 2.708,17, o IPAD era 2.639,27, o IPCBR era 2.828,74, o IPCA era 2.477,15, o IPCPIP era 2.490,99 e o ICV era 2.579,3. Em 1994 o IGPM era 1.246,62, o IGPDI era 1.093,89, o IPAD era 1.029,36, o IPCBR era 1.237,99, o IPCA era 916,43, o IPCPIP era 941,25 e o ICV era 1.130,45. Em 1995 o IGPM era 15,25, o IGPDI era 14,78, o IPAD era 6,39, o IPCBR era 25,91, o IPCA era 22,41, o IPCPIP era 23,17 e o ICV era 27,44. Em 1996 o IGPM era 9,20, o IGPDI era 9,34, o IPAD era 8,09, o IPCBR era 11,34, o IPCA era 9,57, o IPCPIP era 10,04 e o ICV era 9,94. Em 1997 o IGPM era 7,47, o IGPDI era 7,48. O IPAD era 7,78, o IPCBR era 7,21, o IPCA era 5,22, o IPCPIP era 4,83 e o ICV era 6,11. Em 1998 o IGPM era 1,78, o IGPDI era 1,70, o IPAD era 1,51, o IPCBR era 1,66, o IPCA era 1,65, o IPCPIP era 1,79 e o ICV era 0,47. Em 1999 o IGPM era 20,10, o IGPDI era 19,98, o IPAD era 28,90, o IPCBR era 9,12, o IPCA era 8,94, o IPCPIP era 8,64 e o ICV era 9,57. Em 2000 o IGPM era 9,95, o IGPDI era 9,81, o IPAD era 12,06, o IPCBR era 6,21, o IPCA era 5,97, o IPCPIP era 4,38 e o ICV era 7,21. Em 2001 o IGPM era 10,38, o IGPDI era 10,40, o IPAD era 11,87, o IPCBR era 7,94, o IPCA era 7,67, o IPCPIP era 7,13 e o ICV era 9,42. Em 2002 o IGPM era 25,31, o IGPDI era 26,41, o IPAD era 35,41, o IPCBR era 12,18, o IPCA era 12,53, o IPCPIP era 9,90 e o ICV era 12,93. Fonte: FGV, IBGE, FIP e DIEESE.
Fim da descrição de tabela. Página 235. Desse modo, com o término da âncora cambial, embora a inflação não tenha escapado ao controle, ela não retornou mais para taxas próximas a zero, uma vez que a adoção do regime de câmbio flutuante implica que eventuais impactos negativos no balanço de pagamentos serão absorvidos e amortecidos por variações na taxa de câmbio. Acontece, porém, que, na prática, essas flutuações do câmbio, em países capitalistas dependentes financeiramente, e com baixa competitividade internacional, como é o caso do Brasil, não são exceções ou meramente eventuais, tampouco são suaves, quando ocorrem. Na verdade, esse é um problema estrutural, associado à grande vulnerabilidade externa do país e à fragilidade financeira do setor público. Daí a convivência permanente com altas taxas de juros e a obrigação de realizar elevados superávites primários para tentar evitar crises cambiais e manter a inflação minimamente sob controle em níveis aceitáveis. Das metas de inflação estabelecidas para os 4 anos do segundo governo FHC, 8% em 1999, 6% em 2000, 4% em 2001 e 3,5% em 2002, com exceção da de 2000, as demais não foram cumpridas, tendo as taxas de inflação apuradas pelo IPCA ficado sempre acima delas, sendo que nos 2 últimos anos essas taxas ultrapassaram a margem de variação de 2 pontos percentuais, tabela 2. Para o presente ano, 2003, foi anunciada, em meados de 2001, uma meta de 3,25%, posteriormente ajustada para 4,0% e, agora mais recentemente, ajustada de novo para 8,5%. Mesmo assim, a expectativa geral é de que a inflação deverá ultrapassá-la, devendo se situar em torno de 12%. Apesar disso, a meta para 2004 foi estabelecida em 3,75%. Para esses 2 anos a margem de variação subiu de mais ou menos 2% para 2,5%. Tabela 2. Indica as metas de inflação entre 1999 e 2002. Em 1999 a meta de inflação foi de 8% e o IPCA apurado foi de 8,94%. Em 2000 a meta de inflação foi de 6% e o IPCA apurado foi de 5,97%. Em 2001 a meta de inflação foi de 4% e o IPCA apurado foi de 7,67%. Em 2002 a meta de inflação foi de 3,5% e o IPCA apurado foi de 12,53%. Fonte: Banco Central do Brasil. Fim da descrição de tabela. Página 236. A política de metas de inflação não tem a preocupação, como as políticas monetaristas tradicionais, de controlar a quantidade de moeda em circulação, âncora monetária, em virtude do reconhecimento, cada vez mais óbvio, da incapacidade de os governos controlarem esse montante, principalmente nos países da periferia do sistema capitalista. O processo de privatização das moedas se aprofundou enormemente com a globalização e a desregulamentação financeira, principalmente nos anos 1990, com a incorporação das economias emergentes. Por isso, na década de 1990, em lugar de metas monetárias, passaram-se a utilizar metas inflacionárias, como recurso maior para a contenção da inflação. Políticas monetárias baseadas nessa nova orientação foram implementadas por alguns países da OCDE. Nova Zelândia, 1990, Canadá, 1991, Reino Unido, 1992, Suécia, 1993, Finlândia, 1993, Austrália, 1993, e Espanha, 1995. O denominador comum entre esses países foi seu fraco desempenho relativo no enfrentamento da questão inflacionária nos últimos 30 anos, quando comparados a outros países desenvolvidos. O Reino Unido, em particular, passou a adotar metas inflacionárias após o ataque especulativo sofrido pela Libra em 1992, que determinou a sua desvalorização e a passagem de um sistema cambial de bandas estreitas para um sistema de flutuação, Rigolon, Jean Biaggi, 1999.
O objetivo de uma política de metas inflacionárias é o de controlar a inflação com menor volatilidade na taxa de crescimento do PIB, por consequência, com menor instabilidade e flutuação do emprego, quando comparada com a utilização de metas monetárias que, adicionalmente, também são difíceis de se atingir, uma vez que a fluidez do sistema financeiro inviabilizou, de vez, o controle dos agregados monetários pelas autoridades monetárias, tornando, assim, irrelevante esse conceito. Na verdade, a mesma se pretende constituir numa espécie de âncora ou indicador, que ajude a coordenar e balizar as expectativas e as avaliações que os agentes econômicos fazem das intenções e dos rumos da política econômica. Tecnicamente, a concepção dessa nova política de estabilização é a de atingir a inflação diretamente, sem mediações. Ao contrário da política de metas monetárias, que busca combater a inflação de forma indireta, isto é, através do controle da liquidez da economia e, por decorrência, do seu impacto sobre o nível geral de preços. Página 237. Desse modo, fixa-se previamente uma determinada meta para o crescimento dos preços durante um certo período, mais precisamente um intervalo, banda, no interior do qual a taxa de inflação deverá se situar. Com base nessa meta manipula-se, ao longo do período estabelecido, a política monetária, no sentido de viabilizá-la, tendo por guia o acompanhamento da evolução das expectativas inflacionárias, formadas a partir de modelos econométricos utilizados pelas autoridades monetárias, que têm por objetivo prever a tendência e a evolução provável da taxa de inflação. Assim, através, fundamentalmente, da administração da taxa de juros nominal, de curto prazo, busca-se influenciar a taxa de juros nominal, de longo prazo e, dessa forma, a trajetória da economia. No entanto, o mecanismo de transmissão dos efeitos da taxa de juros sobre a dinâmica da economia é muito complexo, além de implicar em defasagens temporais de difícil previsibilidade e controle. No Brasil, em particular, a diferença entre a taxa de juros primária e as taxas que são aplicadas ao consumidor é muito grande, com a existência de diversos elementos, inadimplência, concentração do mercado financeiro e cunha fiscal, entre outros, que dificultam a transmissão dos impactos das flutuações da primeira sobre a trajetória das segundas. Além disso, diferentemente dos países desenvolvidos, a subida da taxa de juros aqui, ao contrário do esperado, pode implicar em aumento do consumo no curto prazo, em razão do efeito riqueza decorrente da valorização financeira das poupanças de segmentos importantes da população. Os outros instrumentos que podem ser utilizados pela política monetária são os depósitos compulsórios e a política de crédito. A meta estabelecida, que necessariamente embute um cálculo sobre o crescimento da economia, o nível da taxa de juros e o gasto fiscal com a dívida pública, será tanto mais fácil de ser atingida quanto maiores forem o período de tempo estabelecido para alcançá-la e o intervalo, banda, no interior do qual a taxa de inflação deverá se situar. Entre outras condições que devem estar presentes para a adoção e êxito dessa política podem-se mencionar as seguintes. O Banco Central tem de ser capaz de prever com antecedência e de forma confiável, para os agentes econômicos, a tendência da inflação. Nota 5. Relacionada a esse problema está a questão da escolha do índice a ser utilizado, em particular, se deve, ou não, corrigir o mesmo, para se estimar o âmago, núcleo, da inflação, para se saber o que é realmente influenciado pela política monetária, excluindo aqueles preços que sofrem variações muito grandes. Na verdade, a polêmica é se deve construir, ou não, um novo índice apenas com os produtos considerados de volatilidade normal, expurgando, portanto, os efeitos sazonais. Fim da nota 5. Página 238b. O câmbio tem de ser determinado, essencialmente, em função da dinâmica do balanço de pagamentos, isto é, através da oferta e demanda por divisas. A taxa de juros tem de ser dirigida para combater os sustos inflacionários independentemente de problemas fiscais, o que significa dizer que o superávit primário do governo deve aumentar caso a dívida pública fique mais cara em razão da elevação da taxa de juros. O Banco Central deve receber do poder político as metas e o tempo adequado para realizá-las, por isso a independência operacional do mesmo para implementá-las é crucial. Filgueiras, 2000. Desse modo, constata-se que, também no que se refere à adoção da política de metas inflacionárias, as restrições para sua implementação e o seu sucesso são as mesmas que afetam o conjunto da economia, quais sejam
fragilidade financeira do setor público e vulnerabilidade externa. Adicionalmente, esse tipo de política de estabilização no Brasil, mais do que nos países desenvolvidos, tende a ser sinônimo de política econômica, principalmente dentro das atuais circunstâncias. O entendimento de Freitas, 2003, vai na mesma direção. Citação direta. A adoção de metas de inflação como objetivo único do Banco Central engessa toda a política econômica, impede a coordenação de políticas e retira do Executivo o poder de formular a política monetária. Em um regime de metas de inflação, todas as demais políticas tornam-se subordinadas à política monetária. Até mesmo a formulação da política fiscal fica limitada, pois, ao manejar a taxa de juros para cumprir a meta de inflação fixada, o Banco Central condiciona a execução orçamentária do Tesouro. Assim, procura-se atender ao objetivo central dos seus defensores, que é despolitizar a política econômica. Folha de São Paulo, 12 de abril de 2003, caderno a página 3. Fim da citação. Portanto, o sucesso da política de metas de inflação por reforçar as restrições à retomada do crescimento, primariamente determinadas pela forma de inserção do país no processo de globalização, e pode deteriorar as finanças públicas mais ainda, quando da necessidade de elevação da taxa de juros. Filgueiras, 2000. Página 239. Ainda de acordo com Freitas, 2003. Citação direta. O regime de metas de inflação não é o único nem melhor instrumento de política monetária. Nem sequer é o mais adequado em um país periférico como o Brasil, que não possui moeda internacional conversível e apresenta enorme vulnerabilidade externa. A economia brasileira vive sujeita à volatilidade dos fluxos de capital, com impactos consideráveis sobre a taxa de câmbio, contamina os preços controlados das concessionárias de serviços públicos e dos produtos comercializáveis, pressionando a inflação. A elevação dos juros não tem tido o efeito esperado sobre a estabilidade dos preços, mas é sério obstáculo à retomada do crescimento e geração de empregos. Fim da citação. Subtítulo: Balanço de Pagamentos. Nota 6. Após a primeira edição deste livro, o governo brasileiro passou a adotar uma outra forma de apresentar o balanço de pagamentos do país, que não altera, obviamente, o seu resultado global, quando comparado com aquele obtido com a utilização do formato anterior. No entanto, algumas vezes altera o resultado de algumas contas e subcontas, além de não explicitar, globalmente, o montante total das remessas de lucros e dividendos, bem como o total pago em juros e amortizações. Esses montantes estão distribuídos por diversas contas parciais. Por isso, quando necessário, foram aqui apresentados separadamente. Fim da nota 6. Com relação às contas externas do país, conforme evidencia a tabela 3, houve uma reversão radical no resultado da balança comercial no segundo governo FHC. O déficit acumulado de 22,4 bilhões de dólares, no primeiro governo, evoluiu para um superávit de 13,9 de dólares no segundo mandato. Portanto, houve uma inversão no resultado da balança comercial no montante de 36,3 bilhões de dólares, 162%. Tabela 3. Indica as transações correntes. Os montantes acumulados nos períodos pré e pós-real, em bilhões de dólares. A balança comercial no pré-real, entre 1990 e 1994, teve 60,3 e no pós-real teve menos 22,4 entre 1995 e 1998 e 13,9 entre 1999 e 2002. A balança comercial no pré-real, entre 1990 e 1994, teve 60,3 e no pós-real teve menos 22,4 entre 1995 e 1998 e 13,9 entre 1999 e 2002. Os serviços e rendas, juntos, tiveram no pré-real, entre 1990 e 1994, teve menos 70,5 e no pós-real teve menos 92,7 entre 1995 e 1998 e menos 101,6 entre 1999 e 2002. Somente os serviços no pré-real, entre 1990 e 1994, teve menos 21,5 e no pós-real teve menos 36,9 entre 1995 e 1998 e menos 27 entre 1999 e 2002.
Somente as rendas no pré-real, entre 1990 e 1994, teve menos 49,0 e no pós-real teve menos 55,8 entre 1995 e 1998 e menos 74,7 entre 1999 e 2002. As transferências unilaterais correntes no pré-real, entre 1990 e 1994, tiveram 8,6 e no pós-real teve 9,3 entre 1995 e 1998 e 7,2 entre 1999 e 2002. O saldo no pré-real, entre 1990 e 1994, foi de menos 1,6 e no pós-real foi de menos 105,8 entre 1995 e 1998 e menos 80,5 entre 1999 e 2002. Fonte: Banco Central do Brasil. Fim da descrição de tabela. Página 240. Isso expressa o quanto o uso da âncora cambial pela política de combate à inflação, juntamente com a abertura comercial indiscriminada, foi deletério para as contas externas do país. A forte desvalorização cambial e a quase estagnação do PIB, 0,79% de crescimento, reduziram drasticamente o déficit. Já no primeiro ano pós-desvalorização, gráfico 1. Este déficit reduziu de 6,6 bilhões de dólares em 1998 para 1,2 bilhão de dólares em 1999. Nesse período, tanto o montante das exportações quanto das importações se reduziu. No entanto, enquanto o valor das primeiras caiu 6,1%, 3,1 bilhões de dólares, o das segundas caiu 14,7%, 8,5 bilhões de dólares. Gráfico 1. Balança comercial entre 1994 e 2002, em bilhões de dólares. Gráfico em linhas. Descrição do gráfico 1. Observa-se no gráfico 3 linhas, uma correspondente ao soldo, outra à exportação de bens e a terceira referente à importação de bens. Observa-se que a linha do saldo é a mais baixa, iniciando em 10,5, em 1994, e apresentando uma queda que chega até menos 6,8 em 1997 e depois cresce até 13,1 em 2002. Já a linha correspondente à exportação de bens, observa-se que ela começa em 43,5 em 1994 e cresce até 53,0 em 1997. Após esse ano ela diminui até 48 em 1999 e volta a crescer, terminando em 60,4 em 2002. Quanto à linha correspondente à importação de bens, observa-se que ela começa em baixa, em 33,1, em 1994, e cresce até 59,7 em 1997. Após esse ano ela diminui até 49,2 em 1999 e volta a crescer atingindo seu máximo de 60,4 em 2002. Fonte: Banco Central do Brasil. Fim da descrição de gráfico. No ano seguinte, 2000, ambos os valores voltaram a subir, acompanhando a retomada das atividades econômicas, com o crescimento de 4,36% do PIB. Todavia, como as exportações cresceram um pouco mais que as importações, o déficit comercial sofreu nova redução, atingindo 0,7 bilhão de dólares. Em 2001, as exportações continuaram crescendo, mais 4,3% em relação ao ano anterior, enquanto as importações, acompanhando uma nova desaceleração do crescimento do PIB, 1,42%, praticamente mantiveram o seu valor. Página 241. Esse período foi influenciado, decisivamente, pela crise econômica norte-americana, agravada com os eventos de 11 de setembro, pelo aprofundamento da crise argentina, com o término da paridade cambial, câmbio fixo, no final do ano, e pela crise de energia, o apagão. Com isso, apareceu o primeiro superávit da balança comercial desde 1994, 2,6 bilhões de dólares, dessa feita sob a égide do câmbio flutuante. Por fim, em 2002, uma nova crise cambial, com forte desvalorização do real, em torno de 40% no pico, propiciou um pequeno crescimento das exportações, 2,2%, principalmente no segundo semestre do ano, e uma grande queda das importações, mais de 15%. Dessa forma, o superávit comercial atingiu 13,1 bilhões de dólares, crescimento de mais de 400%, propiciando o maior saldo conseguido desde 1993.
Além da nova crise cambial, que encareceu os produtos importados e tornou mais competitivas as exportações, esse resultado também foi ocasionado, mais uma vez, pelo baixo crescimento do PIB, 1,52%. A nova crise cambial foi alimentada, durante quase todo o ano de 2002, pela deterioração do cenário internacional, aprofundamento da crise americana e perspectiva de uma nova guerra no Oriente Médio, juntamente com o aumento da fragilidade financeira do setor público expressa na relação dívida pública/PIB, que continuou a crescer apesar da obtenção de elevados superávites fiscais primários. Adicionalmente, agravando a situação, ocorreram vencimentos de elevadas parcelas da dívida pública e uma grande especulação contra o real, derivada da eleição para presidente, em particular a possibilidade, já bastante provável naquele momento, da vitória de Lula. O quadro descrito acima evidencia que, de fato, no segundo governo FHC houve um grande ajuste da balança comercial, que passou de um déficit de 6,6 bilhões de dólares em 1998 para um superávit de 13,1 bilhões em 2002. No entanto, esse resultado foi produto de uma redução das exportações em 18,2% e de um crescimento das exportações de apenas 2,7%. Esse ajuste, no montante de 19,7 bilhões, foi realizado, essencialmente, em 2 anos de crise cambial, principalmente em 2002. Desse total, 27,4% foi conseguido em 1999 e 66,5% em 2002. Portanto, essa evolução no saldo da balança comercial é expressão, sobretudo, das crises cambiais, de 1999 e 2002, porque passou o país, a desvalorização do real encareceu as importações e tornou mais competitivos os produtos brasileiros e das baixas taxas de crescimento do PIB. Página 242. Adicionalmente, pode-se conjecturar que o encarecimento das importações tenha levado, em algum grau, à substituição de importações em alguns setores, com menores exigências do ponto de vista tecnológico e do volume mínimo de investimento. Isso significa dizer que esse ajuste é muito frágil, porque não evidencia o fortalecimento estrutural da competitividade da economia brasileira, estando apoiado em baixíssimas taxas de crescimento do produto e numa taxa de câmbio muito favorável para as exportações, mas insustentável no longo prazo. Desse modo, a consistência desse ajuste na balança comercial, iniciado com a mudança da política cambial em 1999, e aprofundado em 2002 com nova crise cambial, será testado, de fato, quando o câmbio se estabilizar num patamar compatível com taxas de inflação abaixo de um dígito e o país voltar a crescer a taxas acima de 4% ao ano, nível mínimo de crescimento para compensar, lentamente, o péssimo desempenho verificado nas 2 décadas perdidas e reduzir as taxas de desemprego. A desvalorização do real, a partir da crise cambial de 1999, também impactou a balança de serviços, conta de serviços e renda, mas numa intensidade bem menor do que a balança comercial. Embora os seus déficits anuais tenham se reduzido um pouco, ainda permaneceram bastante elevados durante o segundo governo FHC. Com isso, o seu déficit acumulado foi maior do que no primeiro governo em 9,6%, subindo de 92,7 bilhões de dólares para 101,6 bilhões de dólares. Tabela 4. Mais especificamente, o montante acumulado gasto com serviços se reduziu em 26,8%, passando de 36,9 bilhões de dólares para 27 bilhões de dólares, principalmente em razão da grande queda com gastos em viagens, cujo déficit acumulado passou de 14,5 bilhões de dólares para 5,4 bilhões de dólares para redução de 62,8% em relação ao primeiro governo FHC, e do crescimento do superávit acumulado na venda de serviços empresariais, profissionais e técnicos em 207%. Em particular, os gastos com viagens respondem imediatamente às variações mais fortes do câmbio. Os outros serviços, com exceção de transportes, cujo saldo acumulado sofreu uma pequena queda, cresceram seus respectivos déficits acumulados. Página 243. Tabela 4. Serviços e rendas. Montantes acumulados nos períodos pré e pós-real, em bilhões de dólares. Descrição da tabela 4.
Os serviços e rendas, juntos, tiveram no pré-real, entre 1990 e 1994, teve menos 70,5 e no pós-real teve menos 92,7 entre 1995 e 1998 e menos 101,6 entre 1999 e 2002. Somente os serviços no pré-real, entre 1990 e 1994, teve menos 21,5 e no pós-real teve menos 36,9 entre 1995 e 1998 e menos 27 entre 1999 e 2002. Os transportes tiveram no pré-real, entre 1990 e 1994, menos 9,2 e no pós-real menos 12,2 entre 1995 e 1998 e menos 11 entre 1999 e 2002. As viagens internacionais tiveram no pré-real, entre 1990 e 1994, menos 2,6 e no pós-real menos 14,5 entre 1995 e 1998 e menos 5,4 entre 1999 e 2002. A computação e a informação teve no pré-real, entre 1990 e 1994, menos 0,5 e no pós-real teve menos 2 entre 1995 e 1998 e menos 4,3 entre 1999 e 2002. Royalties e licenças tiveram no pré-real, entre 1990 e 1994, menos 0,5 e no pós-real menos 3,4 entre 1995 e 1998 e menos 4,7 entre 1999 e 2002. Aluguel de equipamentos teve no pré-real, entre 1990 e 1994, menos 4,1 e no pós-real menos 3,1 entre 1995 e 1998 e menos 5,4 entre 1999 e 2002. Empresariais profissionais e técnicos teve no pré-real, entre 1990 e 1994, menos 0,5 e no pós-real 2,7 entre 1995 e 1998 e 8,3 entre 1999 e 2002. Outros tiveram no pré-real, entre 1990 e 1994, menos 4,1 e no pós-real menos 4,4 entre 1995 e 1998 e menos 4,3 entre 1999 e 2002. Somente as rendas no pré-real, entre 1990 e 1994, teve menos 49,0 e no pós-real teve menos 55,8 entre 1995 e 1998 e menos 74,7 entre 1999 e 2002. O salário ordenado no pré-real, entre 1990 e 1994, teve menos 0,7 e no pós-real teve menos 0,1 entre 1995 e 1998 e 0,4 entre 1999 e 2002. A renda de investimento direito no pré-real, entre 1990 e 1994, teve menos 11 e no pós-real teve menos 14,9 entre 1995 e 1998 e menos 16,5 entre 1999 e 2002. A renda de investimento em carteira no pré-real, entre 1990 e 1994, teve menos 2,8 e no pós-real teve menos 20,7 entre 1995 e 1998 e menos 34,3 entre 1999 e 2002. A renda de outros investimentos teve no pré-real, entre 1990 e 1994, menos 34,6 e no pós-real teve menos 20,1 entre 1995 e 1998 e menos 24,3 entre 1999 e 2002. Fonte: Banco Central do Brasil. Fim da descrição de tabela. O inverso ocorreu com a conta de rendas, cujo déficit acumulado cresceu 33,9%, mais do que compensando, portanto, a redução do déficit ocorrida na conta de serviços. Em especial, o déficit acumulado na conta de juros cresceu de $37,6 bilhões para $57,5 bilhões, 53%, e o déficit da conta de lucros e dividendos elevou-se de $16,9 bilhões para $17,5 bilhões, 3,9%, conforme pode ser observado na tabela 5.
Isso evidencia que a vulnerabilidade externa, com referência à balança de serviços, continuou elevada e problemática, especialmente por conta da grande dependência do país para com capitais externos, tanto na forma de investimento direto quanto, principalmente, de empréstimos e financiamentos e investimentos em carteira, que alimentam a rolagem e o crescimento da dívida pública. Tabela 5. Indica os juros líquidos e lucros e dividendos. Montantes acumulados nos períodos pré e pós-real, em milhões de dólares. Os juros líquidos tiveram no pré-real, entre 1990 e 1994, menos 40.239 e no pós-real menos 37.644, entre 1995 e 1998, e menos 57.532, entre 1999 e 2002. Os lucros e dividendos tiveram no pré-real, entre 1990 e 1994, menos 7.144 e no pós-real menos 16.890, entre 1995 e 1998, e menos 17.554, entre 1999 e 2002. O total é de menos 47.383 no pré-real, entre 1990 e 1994, e no pós-real menos 54.534, entre 1995 e 1998, e menos 75.086, entre 1999 e 2002. Fonte: Banco Central do Brasil. Fim da descrição de tabela. Página 244. A observação da evolução da balança de serviços, ano a ano, permite constatar que, tal como na balança comercial, há uma redução no seu déficit, logo após a crise cambial, mas num percentual bem menor do que o ocorrido na balança comercial. Enquanto esta reduziu seu déficit em 81,8% em 1999 em relação a 1998, aquela teve uma redução no seu déficit de apenas 8,2%, caindo de 28,3 bilhões de dólares para 25 bilhões de dólares. Gráfico 2. No ano seguinte, o déficit permaneceu quase o mesmo, voltando a crescer em 2001 para, finalmente, com nova crise cambial, reduzir-se para 23,3 bilhões de dólares em 2002. Aqui, mais uma vez, nota-se que a redução de 5 bilhões de dólares no déficit da balança de serviços, entre 1998 e 2002, deveu-se à desvalorização do real provocada por duas crises cambiais, principalmente a de 2002, que implicou em uma queda de 4,2 bilhões de dólares. Portanto, 84% do total do resultado final obtido no período. Além disso, observa-se que, enquanto a conta de serviços encerrou o ano de 2002 com um déficit de 5,1 bilhões de dólares, praticamente metade do déficit de 1998, a conta de renda, embora reduzindo seu déficit em relação a 2001, permaneceu com o mesmo déficit obtido em 1998, antes da mudança do regime cambial, qual seja, 18,2 bilhões de dólares. Gráfico 2. Gráfico em linhas que indica a evolução dos serviços e rendas entre 1994 e 2002, em bilhões de dólares. O gráfico possui três linhas. Uma indica os serviços e rendas, outra somente os serviços e a terceira linha somente as rendas. É possível observar que a linha de serviços e rendas é a mais baixa, seguida da de rendas. A de serviços é a mais alta. Analisando a linha de serviços e rendas é possível observar que ela começa em menos 15,4, em 1990, cresce até menos 11,3, em 1992 e depois cai, tendo algumas oscilações, até menos 28,3, em 1998. Após essa grande queda, ela cresce até menos 25,0, em 2000, volta a cair em menos 27,5, em 2001, e termina em menos 23,3, em 2002. Já a linha de rendas, começa em menos 11,8, em 1990, cresce até menos 8,2, em 1992, e tem uma queda, com algumas oscilações, até menos 18,8, em 1999. Depois ela cresce até menos 17,9, em 2000, tem mais uma queda, chegando em menos 19,7, em 2001, e termina em menos 18,2, em 2002.
A linha de serviços começa em menos 3,6. Em 1990, cresce até menos 3,2. Em 1992 depois cai, tendo algumas oscilações, até menos 10,6. Em 1997. Depois cresce até menos 7, em 1999, volta a cair até menos 7,7, em 2001, e termina em menos 5,1, em 2002. Fonte: Banco Central do Brasil. Fim da descrição de gráfico. Esses movimentos, e respectivos resultados finais em 2002, das contas de serviços e rendas, se devem, respectivamente, aos desempenhos das contas de viagens internacionais, gráfico 3, e de juros, gráfico 4. A primeira fortemente influenciada pela desvalorização do real e a segunda determinada pela tomada de empréstimos e financiamentos, cujos montantes se mantiveram elevados no segundo governo FHC. Página 245. Gráfico 3. Gráfico em linhas que indica os serviços, viagens internacionais, computação e informação, e royalties e licenças, em milhões de dólares. O gráfico possui 3 linhas. A de viagens internacionais, as de computação e informação e a de royalties e licenças. A linha de viagens internacionais começa em menos 1990, e cai até menos 4.377, 1997. Depois ela cresce até menos 1.457, 1999, volta a cair para menos 2.084, em 2000, e cresce terminando em menos 396, 2002. A linha de computação e informação começa em menos 51, 1990, e cai até menos 1111, 2000, e termina quase que em linha reta, indo até menos 1118, 2002. A linha de royalties e licenças também começa em menos 51, 1990, mas cai até menos 1329, em 1998. Depois cresce até menos 1150, 1999, cai para menos 1289, 2000, e termina andando praticamente em linha reta, terminando 3M menos 1129, 2002. Fonte: Banco Central do Brasil. Fim da descrição de gráfico. Por essas respectivas razões é que os saldos da conta de viagens internacionais desabaram em 1999 e 2002, enquanto a conta de juros aumentou o montante de seu déficit em 1999, permanecendo praticamente constante nos 2 anos seguintes para, finalmente, ter uma pequena redução em 2002, gráficos 13 e 4. Os 13,1 bilhões de dólares de juros pagos em 2002 superam em 14,8% o montante que foi pago em 1998, ano imediatamente anterior ao da crise do balanço de pagamentos e da mudança da política cambial. Essa maior resistência da conta de serviços e rendas em reduzir o seu déficit, comparativamente à balança comercial, está muito associada à natureza do investimento direto estrangeiro direcionado ao Brasil nos últimos anos. Estudo do Instituto de Estudos de Desenvolvimento Industrial, EDIN, denominado de O Investimento Estrangeiro na Economia Brasileira e o Investimento de Empresas Brasileiras no Exterior, constatou que, de todo o investimento direto estrangeiro acumulado entre 1996 e 2000, 60,2% foi direcionado para segmentos do setor de serviços, que, em geral, têm baixa propensão para exportar, reconhecidamente segmentos não comercializáveis. Página 246. Assim, citação direta. As empresas com controle estrangeiro passaram a responder por parcela maior do grande déficit externo gerado pelo país. Em 2000, para um déficit total em transações correntes de 24,3 bilhões de dólares, 18,4 bilhões de dólares em 1995, o déficit das empresas controladas pelo capital estrangeiro atingiu 14 dólares, 9 bilhões, 6,2 bilhões de dólares em 1995, o correspondente a 61,4%, 33,8% em 1995. O maior desequilíbrio decorreu de um substancial aumento de seu déficit comercial ao lado de maiores pagamentos líquidos de juros e royalties. Página 7. Fim da citação. Nota 7. Denominação substituta da antiga conta de transferências unilaterais. A diferença entre elas é que a nova denominação não abrange as transferências unilaterais de capital, que passaram a fazer parte da subconta capital da conta capital e financeira. Fim da nota 7. Gráfico 4.
Gráfico em linhas que indica os juros líquidos e lucros e dividendos entre 1994 e 2002, em bilhões de dólares. O gráfico possui 3 linhas: juros líquidos, lucros e dividendo e o total. Observando a linha de lucros e dividendos, nota-se que ela começa em menos 1,59, 1990, cresce até menos 0,57, 1992, e depois cai até menos 2,57, 1995. Depois há um pequeno crescimento até menos 2,30, 1996, seguido de uma queda que vai até menos 6,73, 1998. Depois um aumento até menos 3,32, 2000, e mais uma queda terminando em menos 5,16, 2002. Já a linha referente aos juros líquidos, observa-se que ela começa em menos 9,75, 1990, e cresce até menos 7,25, 1992. Depois cai até menos 8,28, 1993, e aumenta de novo até menos 6,34, 1994. Depois há uma grande queda que vai até menos 14,88, 1999. A linha anda quase reta e no final cresce um pouco terminando em menos 13,13, 2002. A linha referente ao total começa em menos 11,34, 1990, e cresce até menos 7,83, 1992. Depois cai para menos 10,11, 1993, e volta a crescer para menos 8,82, 1994. Depois ela tem uma grande queda, com algumas oscilações, até menos 18,99, 1999, volta a crescer até menos 17,97, 2000, cai para menos 19,84, 2001, e termina crescendo até menos 18,29, 2002. Fonte: Banco Central do Brasil. Fim da descrição de gráfico. Por último, a conta de transferências unilaterais correntes manteve-se superavitária, tanto no primeiro quanto no segundo governo FHC, tabela 3, embora tenha reduzido seu saldo acumulado de 9,3 bilhões de dólares para 7,2 bilhões de dólares, 22,6%. Página 247. O resultado da conta de transações correntes, como não poderia deixar de acontecer, expressou a evolução da balança comercial, da balança de serviços e das transferências unilaterais. Desse modo, os impactos das crises cambiais se fizeram sentir no seu desempenho, influenciado, principalmente, pela performance da balança comercial e, em menor intensidade, da balança de serviços. Assim, no acumulado, o déficit em transações correntes sofreu uma redução de 25,3 bilhões de dólares, 23,9%, do primeiro para o segundo governo FHC, tabela 3. Refletindo o ocorrido com a conta de comércio e de serviços e rendas, o déficit em transações correntes teve uma grande redução em 1999 e, principalmente, em 2002. Entre 1998 e 2002, esse déficit se reduziu em 25,7 bilhões de dólares, passou de 33,4 bilhões de dólares, 4,6% do PIB, para 7,7 bilhões de dólares, 1,4% do PIB. Sendo que, do total dessa redução, 31,5% ocorreu na crise cambial de 1999, e 60,3% na crise cambial de 2002, gráfico 5. Aqui, mais uma vez, observa-se que a redução do grau de vulnerabilidade externa está associada, sobretudo, à grande reversão do saldo da balança comercial ocorrida nos anos de 1999 e, principalmente, 2002. Gráfico 5. Transações correntes entre 1994 e 2002, em milhões de dólares, gráfico em linha. Ele possui uma linha única que começa em menos 1811, 1994, e vai caindo passando por menos 18.384, 1995, menos 23.502, 1996, menos 30.452, 1997, e menos 33.416, 1998. Depois começa a crescer passando por menos 25.335, 1999, menos 24.225, 2000, menos 23.213, 2001, e termina em menos 7.757, 2002.
Fonte: Banco Central do Brasil. Fim da descrição de gráfico. No que se refere aos fluxos de capitais, a tabela 6 nos informa que, no segundo governo FHC, o superávit acumulado da conta capital e financeira caiu 35,4%, 42 bilhões de dólares, quando comparado ao período anterior, 1995-1998, apesar do crescimento do superávit da conta de investimento direto em 64,5%, 37,7 bilhões de dólares. Página 248. A razão é que este último não conseguiu compensar a queda vertiginosa do investimento em carteira, que apresentou uma redução no seu superávit acumulado de mais de 90%, 55,9 bilhões de dólares, e dos outros investimentos, que tiveram um aumento no seu déficit acumulado em mais de 100%, 23 bilhões de dólares. Tabela 6. Contra capital e financeira. Montantes acumulados nos períodos do pré e pós-real, em bilhões de dólares. Contra capital e financeira tiveram no pré-real, entre 1990 e 1994, 33,89 e no pós-real teve 118,57 entre 1995 e 1998 e 76,57 entre 1999 e 2002. Somente conta capital teve no pré-real, entre 1990 e 1994, 0,30 e no pós-real teve 1,52 entre 1995 e 1998 e 1,01 entre 1999 e 2002. Somente conta financeira teve no pré-real, entre 1990 e 1994, 33,59 e no pós-real 117,05 entre 1995 e 1998 e 75,57 entre 1999 e 2002. Investimento direto teve no pré-real, entre 1990 e 1994, 4,63 e no pós-real 58,45 entre 1995 e 1998 e 96,18 entre 1999 e 2002. Investimento direto brasileiro teve no pré-real, entre 1990 e 1994, menos 2,96 e no pós-real teve menos 4,60 entre 1995 e 1998 e menos 4,20 entre 1999 e 2002. Investimento direto estrangeiro teve no pré-real, entre 1990 e 1994, 7,59 e no pós-real menos 63,05 entre 1995 e 1998 e 100,38 entre 1999 e 2002. Investimento em carteira teve no pré-real, entre 1990 e 1994, 81,71 e no pós-real 61,58 entre 1995 e 1998 e 5,72 entre 1999 e 2002. Investimento em carteira brasileiro teve no pré-real, entre 1990 e 1994, menos 4,12 e no pós-real menos 0,31 entre 1995 e 1998 e menos 2,55 entre 1999 e 2002. Investimento em carteira estrangeiro teve no pré-real, entre 1990 e 1994, 85,83 e no pós-real 61,88 entre 1995 e 1998 e 8,27 entre 1999 e 2002. Derivativos teve no pré-real, entre 1990 e 1994, menos 0,02 e no pós-real teve menos 0,73 entre 1995 e 1998 e menos 1,11 entre 1999 e 2002. Outros investimentos tiveram no pré-real, entre 1990 e 1994, menos 52,74 e no pós-real teve menos 2,25 entre 1995 e 1998 e menos 25,22 entre 1999 e 2002. Outros investimentos brasileiros tiveram no pré-real, entre 1990 e 1994, menos 23,69 e no pós-real teve menos 25,51 entre 1995 e 1998 e menos 15,97 entre 1999 e 2002.
Outros investimentos estrangeiros tiveram no pré-real, entre 1990 e 1994, menos 29,05 e no pós-real teve 23,37 entre 1995 e 1998 e menos 9,25 entre 1999 e 2002. Fonte: Banco Central do Brasil. Fim da descrição de tabela. A evolução ano a ano indica que o investimento direto estrangeiro líquido cresceu continuadamente de 1995 até 2000, vindo a cair, mas ainda mantendo montantes elevados em 2001 e 2002. Em contrapartida, o investimento em carteira, depois do crescimento fulminante em 1994, apresentou uma tendência clara à queda, apesar de algumas oscilações, atingindo o seu menor montante em 2002. Por fim, a conta de outros investimentos, que contém, fundamentalmente, os empréstimos e financiamentos, além da maior parte das amortizações, apresentou déficits em 1999 e 2000 e superávites em 2001 e 2002. Neste último ano, menor do que o alcançado no ano anterior. A comparação entre o montante acumulado de empréstimos e financiamentos e o montante acumulado de amortizações demonstra que houve uma mudança perigosa entre os dois governos de FHC. No primeiro período, o montante de empréstimos e financiamentos ultrapassou o montante de amortizações em 71%, 66,6 bilhões de dólares, enquanto no segundo foi suplantado pelo montante de amortizações em mais de 22%, 34,7 bilhões de dólares. Essa inversão ocorreu, ano a ano, desde 1999, tabela 7. Página 249, tabela 7. Empréstimos e amortizações entre 1990 e 2002. Montantes acumulados nos períodos pré e pós-real, em milhões de dólares. Empréstimo e financiamento tiveram no pré-real, entre 1990 e 1994, 11, 60, 69 e no pós-real tiveram 16, 03, 44 entre 1995 e 1998 e 15, 66, 87 entre 1999 e 2002. Amortizações tiveram no pré-real, entre 1990 e 1994, menos 83.566 e no pós-real tiveram menos 93.767 entre 1995 e 1998 e menos 19, 13, 54 entre 1999 e 2002. Fonte: Banco Central do Brasil. Fim da descrição de tabela. Essa inversão, que significa que o pagamento de amortizações pelo país passou a ser maior do que o recebimento de empréstimos e financiamentos, sinaliza, evidentemente, para uma maior vulnerabilidade externa do país, que se expressa também na evolução da soma total de juros líquidos, lucros e dividendos e amortizações acumulada nos dois governos FHC. No segundo período, esse montante cresceu em quase 80%, 118,1 bilhões de dólares, passando de 148,3 bilhões de dólares para 266,4 bilhões de dólares. Tabela 8. Tabela 8. Juros líquidos, lucros e dividendos e amortizações. Montantes acumulados nos períodos pré e pós-real, em milhões de dólares. Juros líquidos tiveram no pré-real, entre 1990 e 1994, menos 40.239 e no pós-real tiveram menos 37.644 entre 1995 e 1998 e menos 57.532 entre 1999 e 2002. Lucros e dividendos tiveram no pré-real, entre 1990 e 1994, menos 7.144 e no pós-real tiveram menos 16.890 entre 1995 e 1998 e menos 17.554 entre 1999 e 2002. Amortizações tiveram no pré-real, entre 1990 e 1994, menos 83.566 e no pós-real tiveram menos 93.767 entre 1995 e 1998 e menos 19, 13, 54 entre 1999 e 2002.
Total teve no pré-real, entre 1990 e 1994, menos 13,09,49 e no pós-real tiveram menos 14,83,02 entre 1995 e 1998 e menos 26,64,40 entre 1999 e 2002. Fonte: Banco Central do Brasil. Fim da descrição de tabela. Essa deterioração da conta capital financeira e da conta de renda da conta de transações correntes significa que os superávites na balança comercial serão cada vez mais importantes para fechar o balanço de pagamentos e reduzir a vulnerabilidade externa do país. Mas, conforme já foi evidenciado, os elevados superávites obtidos recentemente, em razão da desvalorização do real e do diminuto crescimento econômico, não asseguram uma trajetória de longo prazo, estrutural, favorável para a balança comercial. Por fim, a dívida externa caiu entre 1999 e 2001, sobretudo pela redução da dívida privada no último desses anos. Página 250. Assim, esta dívida, que em 1997 havia ultrapassado, em valor, a dívida pública, voltou a ficar menor em 2001. Gráfico 6. Gráfico em linhas que indica a dívida externa, em milhões de dólares, entre 1994 e 2001. O gráfico possui 3 linhas: a total, a do público e a do privado. Analisando a linha total, observa-se que ela começa em 14,82,95, 1994, e vai crescendo até atingir seu máximo de 24,16,44, 1998. Depois vai caindo sem grande mudança, terminando em 20,99,34, 2001. Já a linha do público começa em 10,68,03, 1994, e vai caindo até atingir o seu mínimo de 95.317, 1997. Depois ela cresce um pouco chegando até 11,30,60, 1999. Em seguida ela cai até 10,59,87, 2000, e termina em 10,86,05, 2001. A linha do público começa em 41.492, 1994, e cresce até 12,91,32, 1998, depois ela diminui um pouco até 12,84,09, 1999, e volta a crescer atingindo seu máximo de 13,01,70, 2000. A linha termina diminuindo até chegar em 10,13,29, 2001. Fonte: Banco Central do Brasil. Fim da descrição de gráfico. Subtítulo: Superávites primários e dívida pública. A partir da crise cambial de janeiro de 1999, a política anti-inflacionária teve de deslocar seu eixo da âncora cambial para as políticas fiscal e monetária. Desse modo, perseguir uma determinada meta de inflação, estabelecida e anunciada previamente, e implementar reiterados ajustes fiscais, através da obtenção de sucessivos e crescentes superávites fiscais primários, sempre acima de 3% do PIB. Gráfico 7, passaria a ser os objetivos centrais da política econômica. Durante seu segundo governo FHC, esses superávites implicaram em uma economia acumulada dos recursos do Tesouro, para pagamento dos juros, de 165,4 bilhões de reais, tabela 9. Em virtude desses repetidos superávites primários, os déficits operacionais se reduziram de forma significativa, empurrados também pela redução, enquanto proporção do PIB, do montante dos juros reais pagos pelas dívidas públicas interna e externa. Gráfico 7. Depois de atingir o máximo de 7,42% do PIB em 1998, o montante de juros pagos ainda se manteve elevado em 1999, 7,18%. A partir de 2000, esse montante reduziu-se, embora sempre ficando acima de 4% em 2002, atingiu o seu menor nível durante o segundo governo FHC, 4,46% do PIB. Página 251. Desse modo, o déficit operacional atingiu a marca de 0,4% do PIB em 2002, quando o superávit primário ultrapassou os 4% do PIB, revelando-se também como o menor do segundo mandato de FHC. Gráfico 7. Gráfico em linhas que indica a necessidade de financiamento do setor público em porcentagem do PIB entre 1994 e 2002. O gráfico possui 3 linhas: a do resultado operacional, a do resultado primário e a do total de juros reis.
Analisando a linha de total de juros reais, observa-se que ela começa em 3,77, 1994, cresce até 5,24, 1995, cai até 13,37, 1996, anda quase em linha reta até 13,35, 1997, depois cresce até o seu máximo de 7,42, 1998. Em seguida, cai um pouco até 7,18, 19.990 e continua caindo até 4,70, 2000. Depois tem um pequeno aumento até 5,14, 2001, e termina em 4,46, 2002. Já a linha do resultado operacional, observa-se que ela começa em menos 1,72, 1994, cresce até 4,89, 1995, cai até 13,28, 1996, cresce até 4,26, 1997, e continua crescendo até atingir seu máximo de 7,41, 1998. Em seguida há uma grande queda até 3,90, 1999, e continua caindo até 1,15, 2000. Há um pequeno aumento até 1,44, 2001, e termina com uma pequena queda até 0,40, 2002. A linha do resultado primário começa em menos 5,04, 1994, cresce até menos 0,36, 1995, em seguida até 0,09, 1996, e atinge seu máximo de 0,91, 1997. Depois cai um pouco até menos 0,01, 1998, e tem uma queda significativa até menos 3,28, 1999. Em seguida cai para menos 3,55, 2000, continua caindo passando por menos 3,70, 2001, e termina em menos 4,06, 2002. Fonte: Banco Central do Brasil. Fim da descrição de gráfico. Apesar desse enorme esforço fiscal, da aprovação da chamada Lei de Responsabilidade Fiscal e do aumento impressionante da carga tributária bruta, referente à União, Estados e municípios, de 28% para 36% do PIB entre 1995 e 2002, a dívida líquida do setor público só fez crescer, tanto em valores absolutos quanto como proporção do PIB, conforme pode ser constatado na tabela 9. Nota 8. Aprovada em maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, sob o argumento de disciplinar os orçamentos públicos, transforma os investimentos dos governos e os gastos sociais em variável de ajuste, facilitando a obtenção de elevados superávites primários destinados ao pagamento dos juros da dívida pública. Fim da nota 8. Depois de dar um salto muito grande em 1999, em razão da forte desvalorização cambial ocorrida, quando passou de RS 385,9 bilhões, 41,7% do PIB, para R$ 516, 6 bilhões, 49,2% do PIB, a dívida líquida do setor público continuou crescendo nos anos seguintes, atingindo o montante recorde de R$ 881, bilhões em 2002, 56,5% do PIB, quando foi realizado o maior esforço fiscal do período, com um superávit primário de 4,06% do PIB. Página 252. Como se pôde constatar, o segundo governo FHC, período no qual a entrada líquida de capitais no país se reduziu, adotou sempre a mesma resposta padrão para as crises cambiais, qual seja, a realização, ou o aprofundamento, de mais um ajuste fiscal, com aumento do superávit primário, que em parte se anula porque, em geral, ele vem acompanhado pela subida da taxa de juros, que traz no seu rastro o crescimento da dívida pública. Nesse círculo vicioso, no qual a política monetária desfaz o que é feito pela política fiscal, o que se consegue alcançar, com o aperto fiscal, superávit primário e monetário, elevação das taxas de juros, e, no final das contas, a redução, momentânea, do risco país. Tabela 9. Superávit/déficit primário e dívida líquida do setor público entre 1994 e 2002. Em dezembro de 1994 o superávit em porcentagem do PIB foi 5,04, a dívida em porcentagem do PIB foi 30, o superávit em bilhões de reais foi 18,2 e a dívida em bilhões de reais foi 153,2.
Em dezembro de 1995, o superávit em porcentagem do PIB foi 0,36. A dívida em porcentagem do PIB foi 30,6. O superávit em bilhões de reais foi 1,7 e a dívida em bilhões de reais foi 208,5. Em dezembro de 1996, o superávit em porcentagem do PIB foi menos 0,09, a dívida em porcentagem do PIB foi 33,3, o superávit em bilhões de reais foi menos 0,6 e a dívida em bilhões de reais foi 269,2. Em dezembro de 1997, o superávit em porcentagem do PIB foi menos 0,91, a dívida em porcentagem do PIB foi 34,4, o superávit em bilhões de reais foi menos 8,3 e a dívida em bilhões de reais foi 308,4. Em dezembro de 1998, o superávit em porcentagem do PIB foi 0,01, a dívida em porcentagem do PIB foi 41,7, o superávit em bilhões de reais foi 0,1 e a dívida em bilhões de reais foi 385,9. Em dezembro de 1999, o superávit em porcentagem do PIB foi 13,28, a dívida em porcentagem do PIB foi 49,2, o superávit em bilhões de reais foi 31,1 e a dívida em bilhões de reais foi 516,6. Em dezembro de 2000, o superávit em porcentagem do PIB foi 13,55, a dívida em porcentagem do PIB foi 51,4, o superávit em bilhões de reais foi 38,2 e a dívida em bilhões de reais foi 563,2. Em dezembro de 2001, o superávit em porcentagem do PIB foi 3,7, a dívida em porcentagem do PIB foi 52,6, o superávit em bilhões de reais foi 43,7 e a dívida em bilhões de reais foi 660,9. Em dezembro de 2002, o superávit em porcentagem do PIB foi 4,06, a dívida em porcentagem do PIB foi 56,5, o superávit em bilhões de reais foi 52,4 e a dívida em bilhões de reais foi 881,1. Fonte: Banco Central do Brasil. Fim da descrição de tabela. A parcela mais problemática dessa dívida é aquela referente à dívida interna, que cresceu continuadamente durante quase todo o tempo dos dois governos de FHC, somente apresentando uma pequena redução, enquanto proporção do PIB. Em 2002, gráfico 8. Esse resultado é ainda mais impressionante quando se constata que a receita do governo, entre 1995 e 2002, cresceu sistematicamente em termos reais. Nesse período, a carga tributária bruta passou de 28% para 36% do PIB. A dívida externa, por sua vez, além de ser a parcela menor do total da dívida, 25,7% em 2002, cresceu mais lentamente no período aqui considerado. Página 253. Entretanto, no segundo governo FHC deu dois saltos, um em 1999 e o outro em 2002, em virtude da grande desvalorização do real ocorrida nesses 2 anos. Gráfico 8. Gráfico 8. Gráfico em linhas que indica a dívida líquida do setor público entre 1994 e 2002, em porcentagem do PIB. O gráfico possui 3 linhas. A primeira referente à dívida total líquida, outro referente à dívida interna líquida e uma terceira referente à dívida externa líquida. Analisando a linha referente à dívida total líquida, observa-se que em 1994 ela foi 30. Em 1995 foi 30,6, em 1996 foi 33,3, em 1997 foi 34,4, em 1998 foi 41,7, em 1999 foi 49,2, em 2000 foi 51,4, em 2001 foi 52,6 e em 2002 foi 56,6. Nota-se que houve um crescimento. Analisando a linha referente à dívida interna líquida, observa-se que em 1994 ela foi 21,3. Em 1995 foi 25, em 1996 foi 29,4, em 1997 foi 30,1, em 1998 foi 35,5, em 1999 foi 38,8, em 2000 foi 39,7, em 2001 foi 42,2 e em 2002 foi 42,2. Nota-se que houve um crescimento e não houve variação nos 2 últimos anos. Analisando a linha referente à dívida externa líquida, observa-se que em 1994 ela foi 8,7.
Em 1995 foi 5,6, em 1996 foi 3,9, em 1997 foi 4,3, em 1998 foi 6,2, em 1999 foi 10,4, em 2000 foi 9,8, em 2001 foi 10,4 e em 2002 foi 14,42. Nota-se que houve uma queda no início e depois um crescimento, terminando em alta. Fonte: Banco Central do Brasil. Fim da descrição de gráfico. Conforme se pode observar no gráfico 9, a dívida líquida total do setor público é, principalmente, do governo federal e do Banco Central, 64% em 2002, cabendo aos governos estaduais e municipais 33%. Do ponto de vista da evolução dessa participação, a parcela relativa desses últimos permaneceu praticamente a mesma, enquanto a parcela relativa da União só cresceu e a das empresas estatais só reduziu, atingindo, em 2002, apenas 3% do total da dívida, em virtude, evidentemente, do processo de privatização ocorrido no primeiro governo FIC. Gráfico 9. 2 gráficos em pizza. O primeiro mostra a distribuição da dívida líquida total do setor público em dezembro de 1994. Empresas estatais correspondem a 24%, governo federal e Banco Central correspondem a 43% e governos estaduais e municipais correspondem a 33%. Já o segundo gráfico mostra a distribuição da dívida líquida total do setor público em dezembro de 2002. Observa-se que empresas estatais correspondem a 3%, governo federal e Banco Central corresponde a 64% e governos estaduais e municipais correspondem a 33%. Fonte: Banco Central do Brasil. Fim da descrição de gráfico. Página 254. A contraface do crescente endividamento do Estado e dos elevados superávites primários foi o grande aumento da rentabilidade, lucro líquido/patrimônio, dos bancos durante os 8 anos de governo FHC. Essa rentabilidade subiu de 8,5% em 1995 para 24,5% em 2002. Os ganhos dos bancos, nesse período, foram provenientes, sobretudo, da rolagem da dívida pública, operações de tesouraria, e da especulação com o câmbio, além dos elevadíssimos spreads praticados, diferença entre as taxas de captação dos bancos e as taxas cobradas aos tomadores de empréstimos. Em compensação, o total de empréstimos concedidos pelo sistema financeiro caiu de 37% do PIB, em 1995, para 24% em 2002. Considerados em conjunto, os 10 maiores bancos privados brasileiros, quando se comparam os resultados obtidos em 2001 com os de 1994, tiveram um crescimento de 70% no patrimônio, 64% na rentabilidade e 180% no lucro. Já a rentabilidade do setor não financeiro no Brasil, em 2002, foi de 5,6%. Mas esse resultado se eleva para 15% quando se retiram as despesas financeiras. Nesses 2 governos de FHC a concentração bancária cresceu, apesar do discurso de que se aumentaria a competição no sistema, a partir da entrada de bancos estrangeiros. As 5 maiores instituições financeiras do país, que respondiam, em 1994, por 45,2% do ativo total do sistema e por 48% dos depósitos existentes, passaram a deter, em 2002, 60,2% do ativo total e 69,2% dos depósitos. Esses mesmos números, para as 10 maiores instituições, alcançaram, em 2002, 75,8% do ativo total e 85,9% dos depósitos, quando, em 2004, eram de 60,2% e 65,1% respectivamente. Subtítulo: Produto e emprego num quadro de crise permanente. As taxas de crescimento da economia no segundo governo FHC foram ainda mais baixas do que as do primeiro governo. O único ano, com desempenho minimamente aceitável, foi o de 2000, quando o PIB cresceu 4,36% e o PIB per capita, quase 3%. Nos outros anos, as taxas ficaram próximas ou abaixo de 1,5%, com a taxa do PIB per capita ficando negativa em 1999 e próxima a zero nos 2 últimos anos. Gráfico 10.
No último ano, particularmente, o pequeno crescimento do PIB foi puxado pelas exportações, que voltaram a crescer a partir do segundo semestre, em razão do forte desvalorização cambial ocorrida no período, uma vez que os gastos públicos, os investimentos e o consumo caíram. Página 255. Portanto, se as exportações não tivessem voltado a crescer, teríamos tido, provavelmente, uma variação negativa do PIB em 2002. Gráfico 10. Gráfico em barra referente ao Produto Interno Bruto entre 1994 e 2002. O gráfico possui duas barras. O referente à taxa real de variação e a outro referente ao PIB per capita, taxa real de variação. Em 1994 a taxa real de variação foi 5,85 e o PIB per capita, taxa real de variação, foi 4,33. Em 1995 a taxa real de variação foi 4,22 e o PIB per capita, taxa real de variação, foi 2,75. Em 1996 a taxa real de variação foi 2,66 e o PIB per capita, taxa real de variação, foi 1,24. Em 1997 a taxa real de variação foi 13,27 e o PIB per capita, taxa real de variação, foi 1,87. Em 1998 a taxa real de variação foi 0,13 e o PIB per capita, taxa real de variação, foi menos 1,21. Em 1999 a taxa real de variação foi 0,79 e o PIB per capita, taxa real de variação, foi menos 0,55. Em 2000 a taxa real de variação foi 4,36 e o PIB per capita, taxa real de variação, foi 2,99. Em 2001 a taxa real de variação foi 1,42 e o PIB per capita, taxa real de variação, foi 0,1. Em 2002 a taxa real de variação foi 1,52 e o PIB per capita, taxa real de variação, foi 0,21. Fonte: Banco Central do Brasil. Fim da descrição de gráfico. O período do segundo governo FHC evidenciou, mais uma vez, que a forma de inserção do país na economia mundial, apoiadas por políticas econômicas ortodoxas, além de provocar as duas grandes vulnerabilidades existentes, externa e do setor público, implicou em fortes impactos negativos no nível de atividade econômica. Conforme já visto anteriormente, o ambiente internacional desfavorável, ao longo de todo esse período, pode ser evidenciado pela constatação das seguintes circunstâncias. Crise da economia norte-americana, com o estouro da bolha no final do ano 2000, acompanhada pelos eventos de 11 de setembro em 2001. Desorganização da economia argentina e, por extensão, do Mercosul. Piora da situação da América Latina em geral. E a quase estagnação da União Europeia, juntando-se, assim, ao Japão, que patina também numa estagnação há mais de 10 anos. Página 256. Adicionalmente, no âmbito interno, assistiu-se, em 2001, à eclosão da crise de energia e, como decorrência, à adoção de um conjunto de medidas para a redução do seu consumo. O fraco desempenho do PIB se refletiu diretamente nas taxas de desemprego. Tendo por referência a região metropolitana de São Paulo, essas taxas, depois de atingirem os seus recordes em 1998, 8,5% pela PME, em 1999, 19,3% pela PET, auge da primeira crise cambial, apresentaram uma redução nos 2 anos seguintes, influenciadas pela recuperação das atividades em 2000. No entanto, em 2002, essas taxas retornaram para níveis mais elevados, próximos aos de 1998 e 1999. Gráfico 11. Gráfico 11. Gráfico em linhas que indica a taxa de desemprego na RMSP, PEDM entre 1990 e 2002. O gráfico possui duas linhas, o referente ao PME e a outra ao PED. Analisando a linha do PME, observa-se que em 1990 ela está em 10,3, em 1991 está em 11,7, em 1992 está em 15,2, em 1993 está em 14,6, em 1994 está em 14,2, em 1995 está em 13,2, em 1996 está em 15,1, em 1997 está em 16, em 1998 está em 18,2, em 1999 está em 19,3, em 2000 está em 17,6, em 2001 está em 17,6 e em 2002 está em 19.
Já a linha do PET, em 1990 ela está em 4,6, em 1991 está em 5,5, em 1992 está em 6,5, em 1993 está em 5,7, em 1994 está em 5,4, em 1995 está em 5,2, em 1996 está em 6,3, em 1997 está em 6,6, em 1998 está em 8,6, em 1999 está em 8,3, em 2000 está em 7,5, em 2001 está em 6,4 e em 2002 está em 8,4. Fonte: IBGE, P/SEAD, DIESE. Fim da descrição de gráfico. O gráfico anterior retrata, para a principal região metropolitana do país, a trajetória das taxas de desemprego desde 1990, possibilitando, assim, uma comparação dos períodos pré e pós-real, bem como entre o primeiro e segundo governos FHC. Percebe-se, claramente, que são 3 períodos nos quais as taxas de desemprego, sucessivamente, mudam de patamar, tanto as da Pesquisa de Emprego e Desemprego, PET, realizada pelo SEAD, DIESE, como as da Pesquisa Mensal de Emprego, PME, elaborada pelo IBGE. Página 257. A continuação da piora do mercado de trabalho no segundo governo FHC não se restringiu apenas às taxas de desemprego mais elevadas. Ela pode ser constatada também na redução reiterada dos rendimentos médios reais dos ocupados desde 1998, com exceção de 2000, e no aumento da informalidade, com o crescimento dos assalariados sem carteira assinada e dos trabalhadores por conta própria, autônomos. A dimensão mais profunda desse processo de precarização do trabalho pode ser mais bem aferida e compreendida quando se constata que, no plano da distribuição funcional da renda, cresceu, no total da renda nacional, a participação dos rendimentos não associados ao trabalho. Conclusão: o abandono da âncora cambial no início do segundo governo FHC, forçado por um violento ataque especulativo contra o real, que reduziu as reservas do país dramaticamente, acabou com mais uma aventura cambial na América Latina, tendo por base a sobrevalorização da moeda nacional. Com isso, foi evitado um desastre maior, como o que viria a ocorrer com a Argentina 3 anos depois, após mais de 10 anos de câmbio fixo. Todavia, essa mudança se amenizou a vulnerabilidade externa do país, pelo lado da balança comercial, manteve, no fundamental, a mesma concepção de inserção subordinada do país na globalização e, portanto, manteve também a dependência dos fluxos de capitais externos, que continuaram financiando o balanço de pagamentos e se alimentando da dívida pública. O caminho para o desenvolvimento sustentado, que compatibilize taxas de crescimento, por vários anos consecutivos, acima de 4% com equilíbrio do balanço de pagamentos e taxas de inflação moderadas, continuou interditado para a economia brasileira. Assim, a promessa de fazer voltar a crescer a economia e de reduzir as elevadas taxas de desemprego, centro da campanha da reeleição de FHC em 1998, como era de se esperar, ficou muito distante de ser realizada, conforme previsto neste livro, quando de sua edição. O modelo liberal e suas respectivas políticas econômicas implicaram, durante 8 anos de governo FHC, em 6 crises cambiais para o país. O novo governo, saído das urnas em outubro de 2002, teve como herança mais uma dessas crises. Página 258. Essa circunstância, como se virá a seguir, deixou, de fato, do ponto de vista imediato, uma margem de manobra pequena para os novos condutores das políticas econômicas. Além disso, e para a surpresa de muitos, as dificuldades herdadas passaram a servir de argumento para a manutenção, e mesmo aprofundamento, da mesma política econômica anterior, colocando em discussão, de forma objetiva, a seguinte questão: para onde caminhará o governo Lula, que resultou de um repúdio da população às políticas econômicas liberais, em particular às suas consequências sociais,